Bem-vindo ao Há Controvérsias. Hoje falaremos sobre as mulheres encarceradas no Brasil, as mulheres presas no Brasil, um tema polêmico, um tema importante de ser tratado, de ser discutido. E para isso, a minha convidada é a Bruna Rabelo Santiago. A Bruna é hoje mestranda em Direito em Jacarezinho pela UEMP, me orientando de mestrado, veio de Aracaju, fez faculdade de Aracaju, fez Direito em Aracaju, estuda esse tema desde a graduação, desde a sua faculdade, hoje terminando o mestrado, com um tema muito mais aprofundado, com essa discussão muito mais estudada, trouxe para nós discutirmos e pensar um pouquinho como é que isso funciona. Bom, bem-vinda, Bruna, é um prazer tê-la aqui. Eu queria que você se apresentasse, dissesse mais ou menos o seu trajeto, sua trajetória até onde você está agora no mestrado. Muito obrigada pelo convite, professor. Como o senhor explicou, eu me graduei em Aracaju, Sergipe, na Universidade Tiradentes. Depois iniciei o mestrado em Jacarezinho, mestrado em Ciência Jurídica. E agora já estou em fase de conclusão e trabalho como advogada no Núcleo Maria da Penha, também vinculado à Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Ótimo. A Bruna vai defender em breve seu mestrado e futuramente, eu tenho certeza, vai falar um livro sobre o tema e virá aqui para discutir um pouco mais, né, do que foi pesquisado. É tão importante, eu acho, para as mulheres presas, que são invisíveis, na verdade, na sociedade, né? Quase ninguém se discute, não aparecem, são mulheres pobres, como você vai discutir aqui ao longo desse programa, né? Você acha assim, o Brasil encarcera as mulheres e prende as mulheres do mesmo jeito que encarcera os homens? Há alguma diferença no encarceramento delas, na prisão delas? Então, de uma forma geral, todo o encarceramento que ocorre no Brasil, o sistema penitenciário como um todo, tanto para os homens quanto para as mulheres, ele está completamente desregulado. Então, há um desrespeito aos direitos humanos, tanto de homens quanto de mulheres. Okay. O que ocorre é que, em relação às mulheres presas, esse desrespeito, ele se desenvolve de uma forma ainda mais gravosa. Certo. Por exemplo, a própria construção das penitenciárias femininas, o surgimento dessas penitenciárias, ele não provém de um cuidado em relação aos direitos das mulheres, nem de uma preocupação com a mulher presa. Não foi feito para mulheres. Não foi feito para mulheres. A própria penitenciária feminina, ela foi pensada e feita por homens, certo, pensando nos homens. Então, o que ocorria? Antes, quando todos estavam no mesmo ambiente prisional... Quer dizer, prendia homem e mulheres juntos. No mesmo local. Isso mais ou menos quando? No caso do Brasil, começo do século XX, ou até antes disso? Desde o Brasil Colônia, foi iniciado todo um sistema punitivo no Brasil e desde esse momento já se encarcerava em conjunto homens e mulheres. Certo. E aí o que é que ocorreu? Com o passar do tempo, ao administrar essas prisões, foi se percebendo que os homens eles estavam entrando em um descontrole, vamos dizer assim. Por ter mulheres nas prisões. Exatamente. Junto, né? Então, a mulher ela sempre foi objetificada, foi vista Sim. como um objeto sexual. Certo. Então, ela foi retirada de lá como forma de controlar esse desejo sexual dos homens. Até porque os homens eram a maioria, assim, né? Eram poucas mulheres nesse momento que eu acho que estavam presas, Exatamente. Né? Então, era o descontrole feminina. Dos homens era um risco muito grande. Isso. Né? Então, não foi uma preocupação em proteger aquelas mulheres, e sim em melhor administrar as prisões em relação aos homens. A partir daí, retirou-se as mulheres, como é feito hoje em nossa sociedade. Não se exige-se que as mulheres utilizem certas vestimentas para controlar o desejo sexual dos homens. Sim. E não controlar esse desejo sexual, mostrar que não existe essa questão da libido descontrolada masculina e fazer com que ele não exerça esse poder em relação à mulher. Não Entendi. É nisso que a sociedade foca. Entendi. Culpabiliza-se a mulher e retira-se a mulher. Foi certo. Assim que aconteceu com as prisões. Quer dizer, quando a gente pensa nessa questão, que muito se critica hoje, direitos humanos. Quando se fala em direitos humanos, são vários aspectos, mas um deles é esse, né? Respeitar a particularidade de cada um. Então, as mulheres, por exemplo, foram presas, é isso que você disse, junto com os homens, né? De repente atiraram de lá e jogaram em presídios que também eram de homens, que não estavam sendo utilizados mais, mas não eram presídios feitos para mulheres. Então, até hoje elas são presas em presídios de homens. Exatamente. Que não tem nada preparado para elas, como mulheres, para receber seus filhos, não sei. Não é? Nada, não existem creches, não existe a disponibilização do exame Papa Nicolau, que tem que ser realizado anualmente, não existe um acompanhamento pré-natal. Nós temos os kits higiênicos que são entregues nos presídios. Certo. A mulher, ela tem a necessidade de que tenha nesse kit higiênico também um absorvente, 2 rolos de papel higiênico para 2 idas ao banheiro.
Então eles pegam o mesmo kit e entregam lá como se não houvesse essa particularidade feminina. Entendeu? Quer dizer, é isso que é importante frisar, né? Essa questão de direitos humanos, que eu acho que hoje acabou sendo, você sabe, esse termo acabou sendo, se transformando em algo negativo, quando se pensa em proteger as pessoas, não é? Quer dizer, as que estão presas, e as mulheres presas, nem todas são criminosas, assassinas, falaremos disso já já, mas é muito importante pensar nisso, né? Então não há, na verdade, nesses presídios nenhum cuidado especial. Exatamente. E aí eu tenho, lógico, um reflexo também nos filhos dessas mulheres. Agora, esses dias atrás, né, o Supremo determinou que as mulheres cumprissem penas, que tivessem filhos... Prisão domiciliar, exatamente. Por conta de não ter um presídio adequado a elas. O habeas corpus coletivo, que permite que as mulheres que estão em prisão preventiva, tanto as gestantes quanto aquelas que têm filhos até 12 anos, elas possam cumprir essa pena em casa. Então é importante frisar que não se quer defender aqui que essa mulher que entrou em conflito com a lei não seja penalizada, mas sim que ela seja penalizada de uma forma justa, adequada, e considerando suas particularidades, considerando que essas mulheres são mães solteiras, que não têm o mesmo acesso ao mercado de trabalho, à educação. Então tudo isso ele tem também que ser considerado pelo direito. Eu ia perguntar isso, então quem são essas mulheres presas? As mulheres que estão presas são de que classe? A maioria provém de onde? Quem são as mulheres encarceradas, Bruna, no Brasil hoje? As mulheres encarceradas no Brasil hoje, em sua grande maioria, são mães negras ou pardas, que não tiveram acesso à educação, a uma formação. Então, o que ocorre hoje é que está se criando um exército de mães solteiras, restritas ao ambiente doméstico, e que, fora isso, têm a responsabilidade de arcar e de sustentar o lar sozinhas. Entendi. Então, não existem outras oportunidades e essa mulher, muitas vezes, acaba encontrando no crime uma forma de sustento familiar. Entendi. Então, tudo isso tem que ser considerado, porque hoje, no Brasil, nós temos o fenômeno do aborto paterno. Sim. Que ninguém critica, ninguém comenta e ocorre muito mais. Agora, para uma mãe... Quer dizer, vou até explicar esse aborto paterno, o que significa isso, né? É o abandono por parte do pai. Quer dizer, o pai aborta a criança. Como a mãe que gera aquela criança, como está dentro do corpo da mãe, para o homem é muito mais fácil esse abandono. Sim. Então ele simplesmente abandona, não tem o registro na certidão certidão do nascimento. E é contra... Exatamente. E a mulher não é permitido, né? O aborto é criminalizado hoje no Brasil. Sim. E além disso, exige-se dessa mãe a conduta de ser a única responsável por aquele filho. Então, por exemplo, acontece alguma coisa com a criança, cadê a mãe? Ninguém pergunta. Entendi. Cadê o pai? Entendi. Tudo isso... Ela é responsável por alimentar, por cuidar dessa criança e muitas vezes cai no crime por isso. Exatamente. Porque é uma responsabilidade que recai de forma muito mais forte para a mãe. Quer dizer, exclusiva, você está dizendo, na maioria das vezes. Quer dizer, tem que ser punida, tem que ser cumprida a lei, mas é melhor, quer dizer, seria justo que fosse de forma adequada, levando em conta as suas necessidades, levando em conta a criança, não é? Que também não pode ser penalizada pelo que a mãe e o pai fizeram, não é isso, Bruno? Exatamente. Quando a criança ela vai junto com a mãe e adentra esse regime prisional, nós estamos descumprindo o princípio da individualização da pena. Sim. Que o que é isso? A pena não pode passar da pessoa do condenado. Se eu cometi aquele crime, apenas a mim deverá recair a punição. Isso desde becaria, né? Isso. E a partir do momento que uma criança adentra naquele regime prisional, ela também está cumprindo uma pena de certa forma. Sim, foi porque penalizado. Ela está dentro de um ambiente em contato apenas com mulheres, no caso das penitenciárias femininas. Sim. Não tem nenhum contato com o mundo externo. Está submetida às condições atuais prisionais, então precaríssimas, precárias, odores diversos que aquela criança tem que ser submetida. Sim. E outras situações. Não é toda a penitenciária que conta com creches, com objetos lúdicos, com estímulo de cores para a criança. Então, ela não vai se desenvolver da mesma forma que ela se desenvolveria fora. Fora, lógico. Né? Além daquele medo, né? Tá participando de um mundo muito estranho para ela, Exatamente. De pessoas estranhas, né? E tudo mais. Por isso que a prisão domiciliar, ela deve sim ser considerada e sempre que puder ser aplicada, ela deve ser aplicada. E isso não vem acontecendo atualmente. Por isso que até o habeas corpus coletivo, concedido pelo STF, é um grande avanço. Mas nós ainda precisamos conversar cada vez mais sobre isso, porque infelizmente a gente ainda vem acontecer. Ok. Daqui a pouco nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas eu quero saber um pouquinho mais sobre você, sobre quantas mulheres estão presas, quantas estão na prisão, né? Esse número está crescendo ou não está? Como é que está a situação? Mas a gente fala isso daqui a pouco, depois dos comerciais.
Estamos de volta com o Há Controvérsias. Hoje recebendo aqui a mestranda Bruna Rabelo Santiago, que estuda, que trabalha o tema de mulheres encarceradas. E no bloco passado falamos um pouquinho de quem é essa mulher que está encarcerada, a situação delas na prisão. E agora, Bruna, eu queria saber uma coisa. Nós temos hoje, parece que em média, 34 mil mulheres presas. É isso? Esse número está crescendo? Esse número está diminuindo? Como é que está isso? Então, professor, o que aconteceu? Em 2014 foi divulgado o Infopem Mulheres, Certo. que ele trouxe dados específicos em relação à mulher presa. Ok. Em 2016, esses dados foram atualizados, mas apenas num documento geral. Então, em relação ao ano de 2016, nós só temos o Infopem, o levantamento penitenciário. Certo. Apenas no ano de 2014 que trouxe essa especificidade da mulher. Entendi. Hoje esse número cresceu. Nós estamos em 37 mil, cerca de 37 mil. Certo. Mas nós não temos um levantamento específico. Então, o avanço que nós tivemos em 2014, ele não se repetiu em 2016. Não se tem certeza, infelizmente. Portanto. Não se tem certeza se o número é esse mesmo, é isso? Não, é esse, mas eles não definiram outras questões que vieram no 2014. Entendi. E uma mulher, como o senhor já comentou, Sim. que já está invisível em um Sim. ambiente prisional, se nós colocarmos os dados soltos dentro de um levantamento geral, vai perpetuar essa condição de invisibilidade. Exatamente. Então, o necessário era que isso fosse repetido. Como nós tivemos em 2014 Infopem Mulheres, em 2016 eles deveriam ter publicado também um Infopem Mulheres e não ocorreu. Mas não ocorreu. Isso. Quer dizer, e quantos homens presos no Brasil? O total de prisão é mais de 1 milhão de presos no Brasil, em torno de 1 milhão. Segundo país que mais tem preso no mundo. Exatamente. Prendemos muito, por mais que não pareça. E prendemos muito e prendemos mal. Eu sei que não cabe na discussão aqui, não é isso que estamos pensando na mulher especificamente, mas a ideia e os dados que se tem é isso. Muitos deles presos provisoriamente, é isso? Exatamente. Se a gente pensar num comparativo, entre o ano de 2000 e 2014, nós tivemos um aumento de cerca de 500% no quantitativo de mulheres presas. 500%? Isso. E em relação ao homem, esse aumento foi muito menor. Sim. E aí, como é que isso se explica, Porque nós temos que diferenciar. Nós temos muito mais presos homens do que mulheres. Sim, muito mais. Isso. Só que o que ocorre? As mulheres, elas estão beirando 6% da população prisional. Certo. Só que o que ocorre? O percentual relativo ao aumento do quantitativo de cada um em separado, o da mulher ele vem sendo muito maior. Entendi. Então, o que é que a gente tem que pensar? Antes, a mulher, ela ficava restrita à esfera doméstica, do lar. Então, da mesma forma que eu não tinha mulheres no mercado de trabalho, eu não tinha mulheres na criminalidade. Ok. E o crime, ele é também um fenômeno social. Certo. Portanto, a partir do momento que com a luta feminista as mulheres começaram a adentrar no mercado de trabalho, na política, é natural, elas também começaram a adentrar na criminalidade. Entendi. Mas mesmo assim, não se justifica uma discrepância tão grande entre o aumento no número de mulheres e o aumento no número de homens. Ok. O que ocorre? Hoje o Brasil, ele encarcera as mulheres de forma específica, como uma forma de repressão. Por exemplo, o fato de nós criminalizarmos o aborto, isso é também uma repressão aos direitos sexuais da mulher. Sim. Então, existem crimes, existem medidas punitivas que elas são direcionadas para a mulher, por ser mulher. E é isso que precisa ser revisto. Entendi. Quer dizer, há crimes que são questão de gênero, são para Exatamente. mulheres, específico delas. O aborto jamais o homem pode ser, é um crime que não existe para os homens. E que muitos estão lá por conta disso. Exato. Presas por conta disso, não é? Exatamente. A grande maioria, ela está presa por conta do tráfico. Sim. E nós temos que considerar em relação ao tráfico que são mães solteiras, toda aquela conversa que nós já tivemos anteriormente. Lógico. Obrigadas a cuidar dos seus filhos, sem Exatamente. apoio. Quer dizer, os homens que abortaram seus filhos, sobrou para elas. Tudo isso são questões de gênero. Questões de gêneros que elas estão invisíveis perante a sociedade, perante a administração dos presídios, o direito como um todo. Entendi. Não estão sendo observadas. Ok. E você acha que uma forma de solucionar isso, ou minimizar isso, seria, na verdade, penas alternativas? Qual seria, você acha, a solução para isso? Quer dizer, ter mais penas alternativas, tentar fazer com que a mulher tivesse penas diferentes da prisão, deixando mais claro isso, alternativas, quer dizer, que não seja exatamente a prisão, mas outras penas, como trabalho, de repente prestar algum serviço à comunidade. Você acha isso? Não é possível isso? Sim, exatamente. Eu acho que nós temos que desenvolver um desencarceramento de mulheres. Então, por exemplo, se nós temos a possibilidade de prisão domiciliar, por que essa possibilidade não vem sendo cumprida? Essas mulheres que são mães
Certo. e que muitas vezes são primárias, muitas vezes nem foram condenadas. Esse dado que você trouxe, de cerca de 37 mil mulheres presas, Sim. desses 37 mil, 11 mil são presas provisórias. Nossa, Então elas ainda não foram condenadas. E por que estar soltas. poderiam estar soltas? Sim, sim. E não podemos confundir o fato de elas estarem soltas com o fato de elas não estão sendo penalizadas sim. pelo crime cometido. Não é isso. impunidade isso, Não né? é uma impunidade. Certo. É Elas uma estão sendo forma, processadas. Estão sendo processadas mas ainda da não mesma foram forma. condenadas. Exatamente. Então, na prisão domiciliar, ela vai ter um horário que ela não vai poder se ausentar do seu lar, não vai poder sair de casa. Sim. Nos feriados, nos domingos, ela terá que ficar em casa. Então, da mesma forma, ela vai estar sendo privada. Sim. Mas ela vai estar sendo privada sem que estejam sendo desrespeitados os direitos dos seus filhos. Sim. Sem que esteja sendo desrespeitada a saúde e a segurança na sua gestação, por exemplo. Entendi. E quando a gente fala em desencarceramento, existem outras medidas que também são propostas, como, por exemplo, a partir do momento que uma mulher é apreendida na delegacia, deveria existir uma exigibilidade de um acompanhamento de alguma advogada para fazer cumprir algumas determinações que muitas vezes estão sendo descumpridas. Certo. Por exemplo, ao chegar nessa delegacia, deverão existir policiais mulheres. Sim, sim. Não como apenas abordar, homens, né? Sim. Exatamente. E lá, ela precisa desse acompanhamento jurídico, acompanhamento de um advogado, para garantir que os seus direitos não sejam desrespeitados. Inclusive, não apenas o direito que pode ser desrespeitado a toda e qualquer pessoa em conflito com a lei, Ok. mas direitos específicos das mulheres. Porque as mulheres, sendo vistas como objeto sexual, Sim. elas são submetidas a muitas violências que são apenas delas. E elas precisam dessa proteção específica. Tudo isso engloba o desencarceramento. Entendi. Não apenas a prisão domiciliar. São diversas medidas que precisam ser trabalhadas. É bom frisar sempre, quer dizer, na verdade as pessoas só podem ser presas no Brasil de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, depois de transitada em julgado, ou seja, quando não há mais recurso, quando ela foi condenada e depois disso sim pode ser presa. Isso. Né? Nós temos também a preventiva. Sim, a preventiva. Que é quando ela está Põe ameaçando. em risco alguma coisa, né? De Isso. fuga ou de repente... com As provas e daquele tal. crime. Não é o caso. Então muitas estão presas porque foram esquecidas lá. Praticamente abandonadas lá. Né? Não se tem muita preocupação com isso. Então você pega aí 12%, você falou 11% de mulheres estão presas que não deveriam estar. Isso. Não, esses 11 mil, não é que elas não deveriam estar presas, né? 11 mil, elas... Provisoriamente. Provisoriamente. Sim, mas mas possivelmente poderiam não- ocorrer não dentro da penitenciária. Sim, mas então, eu acho que talvez não precisassem estar presas. Sim, Na verdade, exatamente, não precisa olhar precisassem caso estar por presas. caso. Eu gosto de frisar bem, pensar que isso é direitos humanos. Eu gosto de frisar bem porque esse termo está se transformando num termo um pouco maltratado, banalizado, maltratado, como algo pejorativo, como defender bandido. E não é isso, né? A ideia é que a lei seja cumprida e com cuidado necessário. Tipo, os filhos não podem pagar pelo crime do pai, isso é óbvio, ou dos pais, né? No caso do Brasil, das mulheres pobres, negras que estão presas, os seus filhos também são penalizados, estão presos juntos. Até porque elas não têm onde deixar seus filhos, porque não tem marido, eles já abortaram há muito tempo. Não tem família a maioria delas, não é? Estão abandonadas há muito tempo, poucas talvez tenham com quem deixar, alguém que elas confiem, não é? Muitas delas, elas entram no universo do crime justamente porque tem essa responsabilidade exclusiva de manter o lar. Não é? Sozinha. Bruna, qual é realmente a situação dessas mulheres dentro desses presídios? Sabemos que os presídios são precários, a gente observa isso no caso dos homens. Tem muito mais preso do que cabe numa cela. Então, onde cabe, sei lá, 30, tem 40, 60, 70, tem o dobro às vezes. Onde cabe numa sala que cabe 4, tem 8, muito mais às vezes. É a mesma coisa com as mulheres, são superlotados, né? Então, Quais são os problemas? As mulheres, elas também passam por essa situação de superlotação, ou seja, em algumas celas, né, disponibilizadas para comportar 3, nós temos 8, 9 mulheres. Mas fora essas questões, existem outras questões que tornam ainda mais grave essa desumanidade com a mulher. Sim. Então, por exemplo, ao exercer a maternidade, elas não têm um acompanhamento pré-natal. Essas mulheres, durante toda a vida, elas foram criadas, é exigido da mulher que a mulher seja vaidosa, Sim, seja sim. sempre bonita. Então, é algo que é inerente à mulher, Sim. é gostar de se arrumar. E quando elas adentram essa penitenciária, a mesma sociedade que impõe à mulher esse comportamento, a priva. Então, a mulher ela não pode se maquiar como ela gostaria, ela não pode usar vestimenta, acessórios,
tudo isso as mulheres são também privadas e é uma forma de violência. Sim, sim, lógico. Eu acho importante frisar também que as mulheres presas, violentadas, não são apenas aquelas que estão dentro do sistema penitenciário. Hoje nós sabemos que as mulheres visitam muito mais os presos do que os homens visitam as mulheres. Sim. Então, essas mulheres que no momento da visita são submetidas à revista vexatória, tem que tirar toda a vestimenta, se ajoelhar no espelho para eles verificarem se existe droga, né? Todo esse tipo de humilhação. Então, tudo isso reflete como o sistema prisional se comporta em relação à mulher. Não apenas em relação àquela mulher que está cumprindo pena, mas também em relação a outras mulheres que estão lá para visitar os seus familiares. Entendi. Quer dizer, não são só as que estão presas que passam por humilhação, mas alguma. Todas as que estão junto com elas, às vezes familiares, né? Ou as mulheres que vão visitar, né, os homens nas prisões masculinas. Exatamente. Então a mulher sempre, nos dois presídios, ela acaba sendo humilhada, violentada, né? O que é injustificável, porque, por exemplo, em relação a essas mulheres que estão em visita, existem pesquisas que comprovam que a taxa é cerca de 2% dessas mulheres que levam a droga lá pra dentro. Sim. Então a droga, ela entra de outras formas. E parece pela mídia que ela leva a droga o tempo todo. Sim. E mesmo que fosse, isso não justificaria a humilhação dela ficar nua, se ajoelhar no espelho, essas questões. Que é uma forma de estupro. Sim. Você está violentando os direitos sexuais da mulher. O papo está muito bom, já voltamos já. Um comercial rápido e já voltaremos. Estamos de volta com a Controvérsias. Hoje recebendo aqui a mestranda Bruna Rabelo Santiago, praticamente mestre já, que estuda isso no seu mestrado e que tem tratado dessa questão com forma muito profunda, muito técnica, né? E com prazer. É bom estudar o que a gente gosta, né? A Bruna estuda isso desde a graduação. E uma questão, Bruna, importante, eu acho, é assim, a maioria dessas mulheres que estão presas não tem antecedente criminal. Então, você nunca cometeram um crime. Muitas delas, talvez a maioria, não sei se você vai pensar isso comigo, mas é o primeiro crime. É isso que se dá? É isso que acontece? Exatamente. E aí fica a reflexão. Se é a primeira vez que elas estão inseridas na criminalidade, por que elas permanecem presas? Se nós temos toda a questão em relação ao réu primário, a possibilidade de se aplicar penas alternativas, toda essa invisibilidade que a gente vem conversando, que o senhor já trouxe aqui no início, ela vai se reproduzir, inclusive nesse momento, no momento da execução da pena. Então, quando uma mulher ela é sentenciada, ela muitas vezes é esquecida. Todas as outras possibilidades que a própria lei oferece para que essa mulher cumpra essa pena de formas alternativas e que ela não seja presa, elas não são consideradas, são desconsideradas. O próprio ordenamento jurídico, os operadores do direito, juízes, promotores, eles não têm esse arcabouço, eles não têm essa visão em relação à mulher, em relação ao gênero. E elas acabam adentrando no esquecimento. Não tem advogados assim, que lutam por elas, né? Você pega, se for uma mulher de, sei lá, né, com mais condições econômicas, não vai ficar presa. Não permanecerá. Não é o caso. Só que o que acontece é que a grande maioria dessas mulheres em situação de prisão são mulheres que elas estão numa baixa situação econômica, têm baixas condições econômicas, e além disso, é justamente essa baixa condição econômica que fez com que ela entrasse na criminalidade. Sim. Então, além de ter uma baixa condição econômica, elas são mulheres. Então são duas questões que fazem com que elas sejam invisibilizadas. Entendi. E aí, além disso, se pensar no judiciário também, do Brasil, lotado, né, mecânico, que é muito mais processo que se pode julgar, né? Ou seja, isso também atrapalha pensar em cada caso. Então, juízes e promotores também acabam trabalhando mais. Sim, fazendo aquilo de maneira mecânica. Exatamente, mecânica, e não consegue pensar caso a caso, perceber as necessidades caso a caso e abandonam. E aí ficam invisíveis, né? Exatamente. Ninguém se discute, essas mulheres não dão voto, então ninguém propõe, agora temos a campanha eleitoral, ninguém propõe nada sobre isso, propõe prender mais, não é isso? Porque é um reflexo da sociedade. Sim. Da mesma forma que nós temos muitas pessoas, você usou como exemplo a política. Sim. Mesma forma que nós temos muitos homens na política, ninguém para pensar numa inserção da mulher. Sim. A mulher não está adaptada a ter esse acesso ao poder. Então são duas questões que vão interferir também no sistema prisional. Exatamente. Porque é a forma que nós temos de falar o que está errado. Sim. É através da política. Sim.
E hoje a mulher não está inserida na política. E uma outra questão, Bruno, importante, que é essa ideia do amor bandido. Ou seja, o que se passa é assim, as mulheres estão presas porque são os homens, seus maridos, namorados, companheiros, que acabam a levando para o crime, e elas estão presas por conta disso. Você já falou que o homem aborta, né, que é um aborto masculino e que sobra tudo para ela. Mas muitas delas parecem que tem esse amor bandido, essa relação, né, com seus namorados, esposos, né, companheiros, e que acabam sendo presas por isso. É isso. O que é esse amor bandido? Eu acho muito importante adentrar nessa questão, tratar do amor bandido. Por quê? Muitas vezes as pessoas pensam, né? Ah, então aquela mulher, ela vai ser uma coitadinha, uma vítima, sim, ela só entrou no crime porque o namorado, o marido levou. Era apaixonada. Era apaixonada. Então, uma coisa que a gente deve considerar é o seguinte: se eu quero exigir que a mulher seja vista, seja respeitada, tenha o mesmo acesso às questões sociais que o homem, eu tenho que fazer com que essa mulher se responsabilize também por suas ações. Sim, lógico. Então, como nós tratamos aqui que a maioria dessas mulheres tem uma baixa condição financeira, elas utilizam o crime como um meio de ter acesso econômico, como um meio de sustento. Entendi. Só que o que ocorre? Nós não podemos desconsiderar a dependência afetiva. Certo, mas certo. jamais afirmar que ela entrou no crime por conta do homem. Ela entrou no crime porque ela não tem capacidade de agir como sujeito ativo, de tomar suas decisões, e aí eu vou fazer tudo que aquele homem que está comigo quer que eu faça. Quer dizer, não é isso que acontece. A gente vai estar invisibilizando a mulher mais uma vez. E confirmando certos estereótipos, né? Que a mulher é mandada pelo homem, que ela é emoção, não é razão. Exatamente, né? O que não é verdade. Sim. Agora, nós não podemos fechar os olhos para essa dependência afetiva. Então, desde pequena, a mulher é criada assistindo contos de fada, Cinderela, Bela Adormecida. Então, ela vê naquele homem uma esperança de salvação, é o seu príncipe encantado. Sim. Acontece essa dependência afetiva, de que a sociedade só enxerga a mulher como mulher se ela estiver ao lado de um homem? Sim, acontece. Mas isso só faz com que ela se torne ainda mais vulnerável dentro desse contexto do crime. Certo. Por exemplo, dentro do tráfico, aquela mulher vai ser mula. Sim. Ela que vai levar a droga, ela que vai se colocar à frente. Vai ser muito mais fácil você pegar aquela mulher do que conseguir penalizar o homem que está por trás disso. Por trás. Sim, sim. Então, a gente tem que considerar essa vulnerabilidade da mulher no momento de analisar o crime. Mas jamais afirmar que ela não é sujeito pensante, que ela só fez aquela escolha porque ela faz exatamente tudo que lhe é mandado, imposto pelo poder masculino. Não é assim que ocorre. Sim. O direito ele precisa visualizar essa vulnerabilidade, precisa considerar toda essa trajetória, tudo isso que a mulher é submetida nas suas relações amorosas, mas não deixando de responsabilizá-la. Tá. Ela é responsável por suas ações. Entende? Então esse amor bandido é um mito. O mito do amor bandido. É outro dos vários mitos que temos, esse é um. Exatamente. Né? E ela faz isso muitas vezes porque tem filhos. E que sabe muito bem que ele pode, né, o homem daqui a pouco desaparece, some, vai sobrar os filhos para ela. Então ela participa desse mundo do crime muitas vezes porque ela sabe que precisa alimentar essas crianças. Exatamente. E dar conta disso, né? Não é só por questão de amor, é questão do cuidado que ela precisa ter que vai sobrar para ela. Né? E a maternidade também é compulsória, ela não tem uma escolha. Sim. A mulher ela foi criada para ser mãe. E a partir do momento que ela se torna mãe, é exigido dela que tenha total responsabilidade por aqueles filhos. O homem pode deixar de ser pai, a mulher não pode nem ter essa escolha de não querer ser mãe. Sim, sim. Tudo isso está envolvido também na criminalidade, é apenas um reflexo, desemboca. É a questão que você fala da mulher, né? A mulher é penalizada de vários aspectos, é uma violência simbólica isso. Com certeza. A grande violência, chamada de violência, das diversas violências que a mulher sofre, né? Física e a simbólica, essa questão da prisão que você passou, como é que se dá por ser mulher, né? Simplesmente por ser mulher. Né? E até é bom tocar num tema que também eu acho que tem sido maltratado ultimamente, junto com essa ideia que nós falamos anteriormente dos direitos humanos, com a ideia de vítima do sistema. Alguns brincam com isso, tiram sarro disso, né, dizendo, coitadinho, é vítima do sistema ou vítima da sociedade. Mas se a gente pensar bem, se você pegar países que são mais desenvolvidos, mais civilizados, com mais igualdade, onde as mulheres têm alternativa, né, econômicas para sustentar seus filhos, onde os homens também têm, né, você pega países como Holanda, Dinamarca, Noruega, Suécia, muito menos crime que nós, muito menos. Mas aqui a gente tem em torno de 40 assassinatos por 100 mil habitantes, 50 por 100 mil habitantes, lá você tem 2. Então, não é porque nós somos geneticamente inferiores,
ou geneticamente diferentes. É porque a sociedade mesmo é que faz isso. Essa desigualdade, essa miséria, essa pobreza. Se as encarceradas têm classe e têm cor, mas são pobres e negras, não é uma questão genética, não é uma questão de sorte, não é uma questão de disposição e nem vontade, é uma questão social. Exatamente, são consequências históricas, né? Sim. Como que o Brasil foi construído? Como as negras foram as escravas. Sim. Então, até hoje, nós vemos o reflexo disso. Por exemplo, nas penitenciárias, a maioria é negra e parda. Por que isso? Porque da mesma forma, no mercado de trabalho, a minoria é negra e parda. Sim. Então, por exemplo, a gente fala que a gente tem uma pirâmidezinha. E que nessa pirâmide, a maior vítima, quem está assim, no último lugar na pirâmide, é a mulher negra. Nós temos no topo o homem branco. Aí depois desse homem branco vem a mulher branca, o homem negro e, por último, a mulher negra. Sim. Então, ela é a maior vítima. No topo da pirâmide, no topo está o homem branco, rico, heterossexual. Hétero. Exatamente. E na ponta de cá está a mulher, exatamente, criança, negra, pobre, homossexual. Sim. É a outra ponta, né, disso, exatamente. Né? E é importante frisar que você destacou agora essa questão de vítima do sistema, né? Sim. Por que então existem tantos direitos específicos para essas mulheres, né? Por que os direitos não são para todos, né? Você iguais. Essa mulher o quê? É coitadinha para ela não estar? A gente tem que frisar que não é isso que ocorre, que é aquela premissa básica do direito, de tratar os iguais com igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Sim. Então, se eu tenho uma mulher que não tem acesso ao mercado de trabalho da mesma forma que o homem, se eu tenho uma mulher que é responsável exclusiva pelo cuidado dos filhos, na grande maioria das vezes, há uma mulher onde a maternidade é compulsória, onde não é permitida o aborto, o que é que eu vou esperar? Eu posso pegar e tratar essa mulher da mesma forma que eu trato o homem, que teve acesso a outros privilégios? Seria injustiça. Aí sim eu estarei sendo injusta. Exatamente. Justiça é tratar os desiguais de forma desigual. Exatamente. Né? Basicamente é isso. Não é? De 500 anos de escravidão, de 500 anos de Brasil, tivemos 300 de escravidão. E desses 300, a gente sabe muito bem como é que foi o fim dela. Com os negros sem famílias, abandonados à própria sorte, vindo para cá os imigrantes. Lógico que tudo isso é consequência disso. Se metade da população é negra, hoje, nos cárceres, nas prisões, temos 80% de negros. Há um descompasso. Em relação à mulher também. Sim. O percentual de mulheres negras encarceradas é maior do que o percentual de negras no Brasil. Então isso é um dado muito preocupante. Sim. Existem autores que defendem até que o que ocorre é um genocídio negro com a mulher presa. Um branqueamento, né? Isso. Do Brasil. Bruna, infelizmente o tempo passou. Rápido. Rápido, né? Foi muito importante. Espero que você volte aqui depois com o trabalho feito, com os dados que você está levantando. Eu sei disso, que te oriento, né? Com muito prazer. Você tem alguma coisa a falar? Você quer deixar algum recado final, né? Para finalizar? Eu quero agradecer mais uma vez o convite. E eu agradeço. E agradecer também a temática, ao espaço que me foi dado hoje de tratar dessa temática. Porque eu acredito que enquanto a sociedade não conseguir enxergar na dor do outro sua própria razão para não se conformar, nós seguiremos cometendo os mesmos erros. E quem perde com isso não são apenas as mulheres, é a sociedade como um todo. Então agradeço mais uma vez o convite e o espaço. Parabéns. Obrigada. O papo foi excelente. Infelizmente chegamos ao fim de mais um programa. Sempre com um papo como esse, né, com temas controversos. O nome do programa é Há Controvérsias. Esperamos você aqui no próximo programa, no GRP TV. Até lá.